Então vamos começar hoje mais essa aula, tá? Vamos lá. Então nós vamos falar hoje sobre essa aula aqui que eu dei no congresso, sobre como conduzir papila pequena, hipoplasia, escavação grande, patológica, tá? Então, para começar a gente entender isso, o que nós vamos ter que fazer? A gente tem que entender a embriologia do nervo óptico. Então, vocês sabem que existe a North American Neuro-Ophthalmology Society, que é a Sociedade Norte-Americana de Neuro-Oftalmologia, também conhecida como NANOS. E no seu congresso de 1988, ela soltou essa seguinte frase: o conhecimento da embriologia do nervo óptico é a chave para o entendimento das suas anormalidades congênitas. Vocês estão me ouvindo? Então? Sim. Então tá bom. Então vamos tudo começar com a formação do suco óptico, que ocorre a mais ou menos no 22º dia de embriogênese. Você tem a fusão do tubo neural com as extremidades, elas ficam abertas. E aparece o primeiro sinal do olho, que é chamado do quê? Da óptica primórdia, que é nada mais do que um espessamento da dobra neural, tá? E que com 22 dias vai formar o optic sulc, ou suco óptico. Depois a gente tem a formação do pitch óptico, que é a fusão da dobra neural para formar o prosencéfalo, já num estágio do embrião de 3 milímetros. E nós temos o que? A evaginação desse pitch óptico para formar um par de vesículas ópticas. Então começa aqui, né? Ó, aqui, ó, o tubo neural, e aqui começa aqui, ó, o pitch, tá vendo aqui? O pitch óptico, já no prosencéfalo. E depois é formada a vesícula óptica. Então a gente tem aqui, ó, o prosencéfalo, você tem essa placota do cristalino e a formação de cada lado da vesícula óptica. E para baixo você tem o mesencéfalo. Com um estágio de 4,5, quando o embrião tem 4,5 milímetros, você tem a formação do quê? Do cálice óptico. O que vem essa cálice óptico? Você tem um aumento da espessura da porção da vesícula óptica em contato com a placa do cristalino. Então aqui, ó, o cálice óptico, que é a vesícula óptica que está invaginando, tá? Então você tem o quê? Um aumento da espessura da vesícula que está em contato com o quê? Com a placa do cristalino. Então você vai ter a invaginação, que vai formar nada mais, nada menos do que as camadas da retina, sendo que essa daqui, que está em contato com a placa do cristalino, é a retina sensorial, e a que fica aqui, ó, que fica atrás desse espaço virtual, é o epitélio pigmentar da retina. E como se dá o fechamento da fissura coroidal? A gente sabe que a fissura coroidal do cálice óptico, ela funde-se em um tempo e ritmo diferente do que a fissura coroide do caule óptico, tá? Então você tem aqui, ó, o caule óptico fechando a fissura coroidal, enquanto aqui ainda está aberta na vesícula óptica. Então a gente sabe que as camadas mais externas do cálice óptico e do caule óptico crescem mais rapidamente do que as camadas internas, que leva ao crescimento de ambos ao redor da artéria hialoídea. A artéria hialoídea aqui, então ela vai sendo o quê? Abraçada pelo caule óptico. Aí entre 6 e 7 semanas, o que acontece? Você tem um fechamento do caule óptico aqui, ó, tá vendo? Você tem a artéria hialoidea e o fechamento total da fissura coroidiana do caule óptico.
Então, ó, a artéria hialoideia fica dentro do canal hialóide do caule óptico. Então, a gente sabe que primeiro funde na região equatorial. Aí, ao redor de 43 dias de embriogênese, você tem duas extremidades abertas. Anteriormente, que vai ser a margem pupilar, e posteriormente, que é a região justa distal, a inserção do caulo óptico no epitélio, no primitivo epitélio da papila óptica. Ok? O Renato está com problema aqui. Está reiniciando. Então, entre 43 e 48 dias, você tem o fechamento do caule óptico. Aqui, ó. O caule óptico se fecha. Aqui está o que? A vesícula óptica, retina sensorial, epitélio pigmentado da retina. E aqui o epitélio do cristalino. Tá? E esse fechamento começa no mesencéfalo e vai em direção ao cálice óptico. E entre 50 e 51 dias, o que acontece? O fechamento do primitivo epitélio da papila óptica. A papila óptica vai ser o quê? O final dessa fissura coroidal. Então, o que acontece? Você tem uma migração de fibras do nervo para o caule. O caule óptico, na camada interna, são as células ganglionares. E na camada externa é o tecido de suporte neuroglial. Essa migração ela termina ao redor, quando o embrião está mais ou menos com 19 milímetros. E o disco óptico, que está vendo aqui, ó, o nervo óptico, e aqui, formando o disco óptico. São células da camada interna do caule óptico que contornam a fissura terminal superior. Aí, ao redor de 7 semanas de gestação, você tem o quê? A transformação das células do caule em glia. Então, as células da camada interna viram células gliais, enquanto que as células da camada externa, o manto glial, ou seja, abaixo das meninges, já funciona como uma barreira com a porção mesenquimal da lâmina crivosa que surge ao redor do 6º mês de embriogênese. E a gente sabe que você tem uma apoptose das fibras do nervo óptico. Não se sabe por quê. O que a gente sabe, ó, só para ter uma noção, entre a 16ª e a 17ª semana de gestação, nós temos aproximadamente 3,7 milhões de axônios formando o nervo óptico. Ao redor de 30 semanas, esse número cai para 1,1 milhões de axônios. Então você tem uma apoptose muito grande. Depois disso, a gente tem o quê? A mielinização do nervo, que inicia sempre no quiasma e vai em direção à vesícula óptica, ao olho. Ocorre ao redor no 7º mês de gestação, e ele para essa mielinização na lâmina cribriforme, 1 mês após o parto. Entenderam? Sim, professor, mas é difícil demais. É difícil. Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo aqui. Hoje não está muito... Mariana? Oi, professor. São Paulo? Oi? Está em São Paulo ainda? Estou em São Paulo, estou indo embora amanhã. Ah, tá. Uhum. Então, entenderam essa parte dessa embriogênese? Dúvidas? Ah, tá bom. Vamos falar então das anomalias congênitas do nervo óptico.
A gente sabe que a gente pode ter a hipoplasia do disco óptico, olha aqui, tá vendo? Um disco óptico pequeno, os vasos parecem são maiores, mas na verdade eles têm o mesmo calibre, um calibre normal, só que eles têm esse aspecto tortuoso. E você tem descrita com a hipoplasia do nervo óptico a displasia septo-óptica, que também foi descrita por De Mauzière em 1956, também chamada de doença de De Mauzière, onde você tem uma hipoplasia do disco óptico e aqui, ó, tá vendo aqui, ó, você tem uma ausência do septo pelúcido. Lembrar que a tríade, a displasia septo-óptica, a doença de De Mauzière, foi descrita em 1970 como uma deficiência de hormônio hipofisário, que tem uma causa desconhecida, mas estava associado com mãe jovem, geralmente com o primeiro filho. Você pode ter o que a gente chama do pitch do nervo óptico, lembrando que você tem o pitch congênito e o pitch adquirido. Geralmente o pitch adquirido está muito relacionado com glaucoma. Já você pode ter o pitch congênito do nervo. E lembrar que também é também chamado de fosseto discótico, o pitch, ele é raro, geralmente é unilateral, tipicamente no setor temporal, e é associado a um descolamento de retina seroso macular, porque você tem aqui o líquido, que vem o líquor, que ele acaba... O líquor não, desculpa. O vítreo, ele se liquefaz nessa região e entra pelo pitch, e acaba descolando todo o feixe papilomacular até a região da mácula. Com relação à histopatologia, o que nós temos? Nós temos uma depressão ou herniação do tecido neuroectodérmico rudimentar, que contém elementos da retina sensorial, epitélio pigmentar da retina e da glia. Outra associação ao pitch, bem aqui, ó. Aqui você tem um pitch mais um coloboma do disco óptico. Aqui o coloboma, ó, uma parte do nervo aqui, você tem uma outra parte aqui em cima. Aqui é mais típico ainda, vocês veem direitinho aqui, ó. Metade do nervo aqui e metade do nervo aqui, mostrando o coloboma do nervo óptico. Outro coloboma do nervo óptico. E aqui é um tipo de coloboma do nervo óptico chamado de morning glory, que é um tipo de uma flor, que ela se abre no nascer do dia. Tá vendo aqui como ela é a flor? Ó? É uma flor chamada morning glory, olha como ela é semelhante. Tá vendo? Então você tem aqui no centro um tufo glial, um coloboma do disco óptico e os vasos eles saem radiais. Olhem de novo aqui, mostrando essa associação. E você também tem o pitch, o tilt, do disco óptico, que é o disco óptico inclinado. Está vendo aqui como ele é inclinado? A parte mais profunda parece que está pálida e a mais elevada parece que está com edema. Aí o professor Hayre, ele descreveu esse disco óptico. E geralmente o que acontece? Nessa parte mais inclinada, mais funda, ela é nasal inferior. Então você vê que a retina nasal inferior ela é mais rarefeita, diferente do restante. E isso pode dar o quê? Pode dar, a gente já viu na aula, pode dar o quê? Um defeito heterônido bitemporal, tá? Que pode simular síndromes quiasmáticas por adenoma hipofisário iniciais. Só que lembrando, no adenoma hipofisário respeita linhas médias, e no tilt diz que não. Ok? Por quê? Ó, lembrando esse do campo visual, essa linha vertical corresponde à divisão dos hemisférios, enquanto a horizontal, a fissura calcarina. Lembrar da disposição das fibras e do quiasma também. Tudo que eu falei para vocês. No começo, o quiasma pode causar o quê? Como as fibras nasais inferiores elas passam na porção anterior, esse vermelho aqui do nervo, do quiasma,
elas são cometidas. Então, começa como uma quadrantopsia heterônima superior. Ok? Entendido até agora? Ou tá difícil? Eu não entendi por que, que o tilt da hemianopsia bitemporal. Então, vamos voltar lá. Não é heminopsia, é quadrantopsia É, isso. heterônima superior. Não, não. Eu tô falando o tilt de disco. Então, o tilt disc, ele está vendo aqui? A parte mais inferior, ela é nasal inferior. Então, Uhum. associado a uma rarefação retiniana nasal inferior. Se você tem Ah, uma tá. alteração nasal inferior, você vai ter no campo visual temporal superior. Entendi. Certinho. Entendeu? Tá? Entendi. Obrigada. Nada.